Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a este canal, que Deus venha te abençoar, que Deus possa abençoar o teu lar e a tua família. A vontade de Deus, queridos, é que todas as pessoas sejam abençoadas por Ele, todas as pessoas conheçam a Ele. E eu vim aqui hoje gravar esse vídeo com uma pergunta na minha mente para fazer, para todos nós refletir, queridos irmãos, todos nós. Quem é Deus? Quem é Deus, queridos irmãos? É a pergunta que eu quero fazer hoje. E eu quero responder, segundo o meu entendimento. Deus, queridos irmãos, Ele é a sua palavra. A sua palavra. Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, Ele disse assim, ó, quem me vê o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. E depois a palavra vai falar que Ele era o Verbo, e no princípio era o Verbo e estava com Deus, e Ele era Deus. E Ele se fez carne e vimos a sua glória como a do unigênito de Deus. Então, queridos irmãos, o Verbo, a palavra, né? E a parte do Senhor Jesus Cristo, em pessoa, está lá no Novo Testamento. Ontem eu estava vendo uma entrevista de uma pessoa que é adepto, que serve ao inimigo declaradamente, e essa pessoa diz que não acredita no Novo Testamento. E isso me chamou muito a atenção, que ele não vê o Novo Testamento como Bíblia. E isso me chamou muito a atenção, queridos irmãos, porque é justamente o Novo Testamento que vai falar de quê? De Jesus. Jesus é a pessoa mais importante para todos os cristãos. Por quê, queridos irmãos? Porque é Ele, somente Ele, que nos leva até Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. O que a gente vê hoje em dia? A gente vê que todas as pessoas falam em Deus. A maioria das pessoas, não vou generalizar, né? Mas são poucas as pessoas que não creem nem em Deus, nem no diabo. Mas a maioria fala em Deus. Mas quem conhece a Deus, queridos irmãos? Quem conhece a Deus verdadeiramente é aquele que aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É aquele que se esforça para conhecer a Bíblia, para ler e praticar a Bíblia. Queridos irmãos, a Bíblia é uma coisa tão incrível, uma coisa tão maravilhosa, que por mais que a gente aprenda, a gente nunca pode dizer que sabe tudo sobre ela. Eu fiz 3 seminários, queridos irmãos. 3 seminários. Me pergunta se eu sei tudo sobre a Bíblia. Não, eu não sei tudo sobre a Bíblia. Estou sempre aprendendo. A cada dia que eu leio, eu aprendo algo novo. Me pergunta se eu me acho muito melhor que alguém porque fiz 3 seminários. Não, queridos irmãos, não. Eu não me acho melhor que ninguém, né? Eu me lembro que quando eu cheguei no ministério, um ministério bem forte que eu tive durante muito tempo neste ministério, o Senhor me deu um sonho. E neste sonho, o Senhor me disse que eu seria ali professora. Eu me via dentro de uma sala de aula de um seminário, dando aula num seminário. E o Senhor me mostrava a placa do ministério e dizia, é aqui que eu quero que tu fique. Eu já tinha feito um seminário. E quando eu cheguei lá, eu fiz mais 2. Queridos irmãos, e ali, passado um tempo, ninguém sabia de nada sobre aquilo, porque eu nunca tinha falado com ninguém, que Deus tinha falado comigo em sonho. O pastor, naquela época, homem de visão de Deus, me colocou como professora da escola bíblica. Eu nunca me senti professora, eu nunca me senti melhor que ninguém, queridos irmãos. Eu sempre encarei aquilo com muita humildade no meu coração e nunca me achei melhor que ninguém. Mas isso me trouxe para cima de mim uma responsabilidade com a palavra de Deus. Porque eu dizia, quem sou eu, Senhor, para ensinar a tua palavra? Eu nunca me achei professora, nunca me senti, nunca nem gostava que me chamassem de professora, tanto que eu nunca me intitulei professora para ninguém. Então, queridos irmãos, e o Senhor colocou no meu coração a responsabilidade com a palavra dele. E isso nunca saiu do meu coração, nunca. Então, queridos irmãos, o que eu faço? Eu não fico muitas vezes utilizando dos artifícios que a gente aprende na teologia, das técnicas que a gente aprende para pregar. Não, eu não faço isso. Eu acho importante, sim, mas eu não tenho isso no meu coração vivo.
O que eu tenho no meu coração, queridos irmãos, e quando eu venho apresentar os vídeos aqui, é ler a palavra. Ler a palavra e explicar o que eu entendi, o que o Espírito Santo colocou dela no meu coração. Mas eu sempre procuro ler a palavra antes e pedir ao Senhor, Senhor, que eu fique na tua palavra, na pureza da tua palavra, na simplicidade da tua palavra. E que nunca o meu coração venha ter algum orgulho. E graças a Deus, irmãos, até agora o Senhor tem me guardado. Tem me guardado, irmãos, na simplicidade da palavra dele. Então, eu acredito que estou fazendo um trabalho para Deus. O Espírito Santo colocou no meu coração que estou fazendo um trabalho para ele. E o Espírito Santo colocou no meu coração que ele recebe o meu trabalho. Muitas vezes eu olho e não vejo muita apreciação, né? As pessoas, poucas pessoas, mas essas poucas pessoas que visualizam são importantes para mim e são importantes para Deus. Então, queridos irmãos, o Senhor colocou no meu coração essa convicção de que Ele me chamou para falar da sua palavra, para explicar a sua palavra. E quando Deus coloca uma convicção no coração da gente, quando o próprio Deus nos convence daquilo que Ele nos chamou, não existe nenhuma pessoa que possa nos desanimar, irmãos. Não existe nenhuma pessoa que possa nos ferir. Embora muitas vezes o inimigo pode tentar desanimar, o inimigo pode tentar machucar, mas ele não consegue, porque a convicção de Deus é maior na nossa vida. Então o que eu quero passar para ti também, com essas palavras, é: creia, tenha convicção daquilo que Deus te chamou, tenha certeza e faça a sua parte, que Deus com certeza vai fazer a dele. Amém, queridos? Então eu quero ler uma palavra aqui agora e quero contar também um testemunho, uma experiência que eu tive com Deus, com a volta de Jesus, que eu nunca contei aqui no canal. Só quando eu fazia o programa lá na rádio, desse ministério que eu tava, eu tinha um programa na rádio e ali eu contei esse testemunho, porque foi uma experiência muito forte que eu tive com a volta do Senhor Jesus. Mas eu quero primeiro ler a palavra, amém, queridos? Está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, o título é: Cristo é o sacrifício perfeito. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro do céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como o sumo sacerdote aqui na terra, que todos os anos entra no lugar santíssimo como o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante a sua própria morte em sacrifício. E assim, cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois disso vem o julgamento. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos os que aguardam com grande expectativa. Olha que linda essa palavra, queridos irmãos. Olha que palavra maravilhosa. Olha como a Bíblia deixa bem claro que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito. Olha a coisa linda, isso que me chamou a atenção também, ó, que o santuário daqui, da terra, que eles ofereciam lá no passado, no Velho Testamento, o sacrifício pelas pessoas, existe um verdadeiro lá no céu, onde Cristo entrou e ele foi o sacrifício em favor dos nossos pecados, uma única vez, definitivamente suficiente para acabar com os pecados de todos aqueles que crerem em Cristo. É por isso que eu insisto, queridos irmãos, que não basta só falar em Deus. Falar em Deus muitas pessoas falam, mas quem é Deus? Quem é Deus? A Bíblia fala. O Senhor Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Então nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para os ensinamentos de Jesus. Nós temos que olhar para o Novo Testamento, aonde ele deixou ali os seus ensinamentos para nós. Nós temos que olhar para o sacrifício que ele fez por nós. Ele é o único que pode interceder pela humanidade diante de Deus. É somente Jesus Cristo. Nós temos que olhar para ele. E aqui também diz, queridos irmãos, outra coisa que eu achei interessante também, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então não tem esse negócio da pessoa volta
depois que morreu para falar com as outras pessoas. Não existe comunicação entre aqueles que já partiram. Então, quando alguém tem um sonho, queridos irmãos, e vem um ente querido trazer uma comunicação, aquilo ali não veio de Deus, aquilo veio da parte do inimigo, porque a Bíblia não diz que existe comunicação entre os mortos e os vivos. E aqui diz que uma vez só a gente morre, e depois então vem o juízo. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, ó, que Cristo foi oferecido uma única vez para tirar os pecados de muito. Uma única vez, queridos irmãos, e é suficiente a todos aqueles que crerem no seu nome poderoso. E ele voltará não para tratar de nossos pecados, mas para trazer a salvação a todos que aguardam com grande expectativa. Queridos irmãos, o que isso aqui me leva a pensar? Me leva a pensar, queridos irmãos, às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas Jesus vai demorar muito para voltar. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Jesus vai demorar muito para voltar, então enquanto Jesus não volta, eu vou vivendo a minha vida, eu vou aproveitando, fazer tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu tenho vontade. Queridos irmãos, nós não sabemos qual é o nosso último momento nessa terra, nós não sabemos qual é o dia que nós vamos partir dessa terra, então nós temos que estar sempre prontos, sempre preparados, sempre esperando o Senhor Jesus Cristo a qualquer momento, porque nós podemos entrar antes na eternidade. Quando nós entrar, nós queremos estar pronto, nós queremos estar aprovado, nós queremos estar com Ele. Coisa triste, a pessoa, irmãos, quando chega na agonia da morte, nos últimos momentos da morte, é muito triste, queridos irmãos. A pessoa que não tem esperança de salvação, a pessoa que não tem o Senhor Jesus, é muito triste. Então é isso que eu penso todos os dias para a minha vida, é isso que eu procuro falar também nas palavras de Deus, a importância de nós estarmos prontos para aquele dia. Às vezes as pessoas se preparam tanto para essa vida, as pessoas se qualificam tanto para essa vida, mas e para a vida eterna? Qual é a qualificação nossa para a vida eterna? Qual é a preparação nossa para a vida eterna? Qual é a busca nossa, né, da presença de Deus, do poder de Deus, da aprovação de Deus para a vida eterna, queridos irmãos? Porque a nossa vida aqui é passageira, é muito rápido. É muito rápido a nossa vida aqui, queridos irmãos, e logo nós vamos entrar na eternidade. E eu agora quero contar uma experiência que eu tive com Deus, queridos irmãos. Eu me lembro que no ano de 2020 eu tive um sonho, mas esse sonho não foi um simples sonho, foi uma visão. Nós estávamos reunidos numa casa de uma irmã para fazer um culto, e naquele culto vinha o pastor, que era o principal pastor do ministério ao qual eu congregava, o pastor presidente. E naquele momento, nós estávamos reunidos ali e nós iríamos adorar a Deus com o hino da harpa. E eu me lembro que tinha uma vidraça muito grande, uma janela. E aí naquela janela o pastor foi para a janela e começou a olhar para fora. E quando ele foi, eu também fui e olhei para fora. E quando eu olhei para fora, eu olhei para o céu e eu via no céu uma nuvem. Não era nuvem, era uma fumaça escura que vinha vindo em direção à terra. E atrás daquela fumaça escura, eu via o Senhor Jesus com os seus anjos voltando para buscar a igreja. E eu me lembro que eu perguntei para o pastor, o que é aquela nuvem, o senhor sabe? Ele disse, sim, aquilo é a morte, né? E como era uma nuvem muito grande, significava muitas mortes, né? Aí, queridos irmãos, eu me lembro que logo atrás vinha o Senhor Jesus. E quando eu via o Senhor Jesus voltando, agora já tinha sumido todas as pessoas, só estava eu e o Senhor Jesus. E eu dizia assim, ai, o Senhor está voltando e eu ainda nem preguei a tua palavra. E eu naquela agonia, naquele desespero ali que eu ia morrer, e eu me sentia em dívida com Deus porque eu não tinha pregado a palavra dele. E aí, queridos irmãos, eu disse, Senhor, me dá mais uma chance de eu pregar a tua palavra, me dá mais uma chance, Senhor, última chance de eu pregar a tua palavra. E eu me acordei, queridos irmãos, naquela agonia, pedindo ao Senhor que me desse uma chance de eu pregar a palavra dele. Isso foi em 2020, logo depois veio a pandemia, onde aconteceu todos aqueles acontecimentos que vocês sabem, né? Onde muitas famílias foram enlutadas. E ali, queridos irmãos, a primeira parte se cumpriu, mas a segunda parte da volta do Senhor Jesus ainda não. Mas eu me lembro que o Senhor abriu as portas para mim pregar a palavra, irmãos. Foi ali que eu comecei a fazer um programa de rádio e pregar a palavra de Deus. E aí, queridos irmãos, eu me lembro que eu fiquei ali durante um tempo pregando a palavra naquela rádio ali. Tinha um programa uma vez por semana.
E eu me lembro, eu pensava assim, mas tem tanta gente que prega a palavra, né? Por que será que eu sinto também essa necessidade de pregar? Porque Deus chamou. Quando Deus chama, irmãos, Ele coloca a convicção no coração da pessoa, Ele coloca a necessidade no coração da pessoa. E aí a pessoa tem que obedecer, deve obedecer. Não é que tem que obedecer, mas deve obedecer. Porque quando a gente não obedece, a gente paga um preço, queridos irmãos. Então, eu me lembro, e aí depois eu me lembro que eu tinha o canal aqui no YouTube, que eu quase não postava nada, eu não fazia nada no meu canal no YouTube, nem sabia como postar vídeo, não sabia nada. Aí fui aprendendo, eu fui ali descobrindo, buscando informações e descobrindo como que eu poderia fazer. E ali eu comecei então a postar vídeo, postar mensagem no meu canal, e o Senhor começou a me abençoar em tudo, queridos irmãos. O canal é pequeno, tem poucas pessoas, mas eu sei, irmãos, que Deus me chamou para isso. Eu sei que eu não estou aqui por dinheiro, eu não estou aqui para aparecer. Eu estou aqui para fazer algo que o Senhor colocou no meu coração, com convicção daquilo que Ele me chamou. Então, queridos irmãos, para que Deus te chamou? Deus chamou todas as pessoas para pregar a palavra. Nem todos vão pregar no púlpito, mas todos podem falar de Jesus. Todos podem anunciar a salvação que há somente em Jesus. Nem todos precisam ter uma boa oratória para falar de Jesus. Falar de Jesus todos podem e devem falar. Todos devem anunciar o evangelho. Pregar a palavra, nem todos vão ter chamada para pregar no púlpito ou para ter um canal na internet. Mas o que a gente vê hoje em dia, infelizmente? Muitas pessoas querendo fazer isso por dinheiro, mas não é eu que vou julgar, é Deus que vai julgar. Muitas pessoas cobrando horrores para pregar a palavra de Deus, é Deus que vai julgar elas. Então, queridos irmãos, a gente tem que fazer a obra de Deus, a gente tem que pregar a palavra, a gente tem que falar de Jesus, queridos irmãos, porque Jesus está voltando e independente dele voltar, muitas pessoas entram na eternidade todos os dias, queridos irmãos, mas uma coisa